Nesses capítulos do livro do livro Autofagia, Carlos Coelho, nesses capítulos 7, 8 e 9, ele apresenta aquilo que ele chama de comunismo cosmológico. E esse comunismo cosmológico é apresentado como um materialismo mágico, que é uma deriva do materialismo aleatório, recomendado pelo Althusser a partir de uma leitura do cânone epicurista, e da ideia de extrusão, que é comum à instrução, à construção e à destruição e à desconstrução, a ideia de extrusão do Nancy, e algumas conexões sobre a diferença hiperestrutural que ele desenvolve um pouco mais, sempre conectado com a ideia de hipérbole e hipóbole. Ainda que as referências a Oswald não apareçam aqui, e ainda que haja só algumas referências passageiras à ideia de a devoração, a afagia, aos sistemas digestivos, de fato há uma conexão importante em termos de hipérbole e hipóbole, como a gente viu, né? A ideia do metabolismo, né? Desse movimento que está, em certo sentido, sugerindo um elemento digestivo. Não há aqui uma conexão direta com a antropofagia, e ainda assim parece que ele começa a entender, começa a explicar de maneira mais explícita a sua ideia de ontofagia, que começa a ficar começa a sair de todas essas noções que vêm da sua fricção com o Nancy via Derrida, Stallhall, com uma passagem por Haraway, e Melville via Bartleby e Althusser. Então, as três noções, para começar, as duas noções, esses capítulos basicamente apresentam duas noções centrais para duas figuras centrais para a noção de comunismo cosmológico. A primeira é a noção do eu prefiro não, né, que aponta para um não querer dizer, um não poder querer dizer, que ele associa com Derrida ao gesto de Abraão de não dizer nem a Sara nem a Isaac mesmo, que era Isaac que seria sacrificado ali no Monte Moriá, e um pouco essa circunstância, esse caráter situado, portanto, da linguagem, né? Esse caráter situado que está associado a justamente a coexistência, no sentido de que é apenas numa certa circunstância que a palavra vai ter sentido. Quando você diz, por exemplo, eu prefiro não, parece que esse eu prefiro não só faz sentido num contexto, numa situação. Então você não tem essa frase completa. E essa frase completa, portanto, nunca aparece, porque ela sempre vai aparecer contextualmente de acordo com a diferença estrutural que começa na linguagem, mas que não para como
como queria Ricoeur na linguagem, e o Carlos Coelho com Nancy vai querer que isso se propague por toda parte. Então, esse primeiro elemento, o elemento Bartleby, o elemento preferir, querer, não dizer, ou não querer dizer, ou não poder querer dizer, ou não poder dizer. O segundo elemento é o elemento materialismo aleatório, que ele herda de Althusser. Então você tem essa extrusão materialista que aparece como materialismo mágico na forma de comunismo cosmológico. O capítulo 9, por sua vez, vai falar um pouco sobre a relação com a natureza e tentar descartar a separação entre natureza e técnica, justamente pensando na técnica que constitui a natureza, e com isso minando argumentos como, por exemplo, o argumento de Heidegger acerca da saída da metafísica, ainda que ele de alguma maneira esteja endossando uma versão do argumento de que seria preciso retomar de alguma maneira isso que o comunismo cosmológico, em certo sentido, pretende, a ideia do esconder e do revelar. Seria preciso considerar isso como uma parte daquilo que há, e exorcizar a ideia de que a physis, ao invés de amar esconder-se, é em última instância uma presença plena, como assevera Aristóteles. Então aqui ele então, nesse capítulo 9, ele vai remobilizar essas noções de hipérbole e hipóbole nessa tentativa de mostrar que tanto a natureza como a técnica é feita de extrusão. Extrusão, que é agregamento, né? É uma espécie de adição, né? Uma adição, uma junção, um amontoamento, né? Então a extrusão é um movimento de adição, que é muito interessante, porque a construção é a adição de alguma coisa sobre outra, o suplemento é a adição de uma coisa sobre outra, o excesso é a adição de alguma outra coisa, mas também a desconstrução, ela requer um suplemento, requer que alguma coisa seja amontoada. Então a ideia do comum entre instrução, destruição e construção, desconstrução, construção e instrução, é esse amontoamento, esse adicionar de alguma coisa. Então a técnica se adiciona à natureza e é feita dessa adição a própria natureza, numa concepção do materialismo aleatório que se torna um materialismo mágico. E aí ele tem a oportunidade de revisitar essas noções dele de hipérbole e hipóbole, que aparecem aqui de um jeito mais claro, como uma espécie de guerra de guerrilhas que vai num âmbito acima e num âmbito abaixo. É como se tivesse se vocês quiserem, um overmining e um undermining, para usar os termos do Harman, para combater aquilo que o Carlos Coelho quer combater, que é precisamente essa ideia de uma presença individuada, imune à coexistência. Então esses capítulos eles se ligam porque a extrusão e a hipérbole e a hipóbole estão intimamente conectados com essa ideia de comunismo cosmológico. Então, só para a gente começar a falar do comunismo cosmológico, é interessante pensar nesse contraste que ele faz entre o comunismo cosmológico e a ontologia plana. A ontologia plana
ela pretende, ele associa a ontologia plana à equivalência geral, que ele entende como sendo, digamos assim, o pressuposto do capitalismo, de considerar todas as coisas mercadorias, o povo das mercadorias, na expressão do Schopenhauer. Então, essa equivalência geral que diz que tudo pode ser trocado por tudo, né? Então, é uma espécie de comunismo das mercadorias, que é um atomismo sem Klinamen, ele diz, né? Um atomismo sem o desvio epicurista, né? A gente vai voltar a falar do desvio epicurista, mas então aqui você tem o comunismo cosmológico, justamente a ideia de que cada encontro tem uma singularidade, tem uma capacidade peculiar, cada encontro com um pequeno outro, né? Tem essa capacidade peculiar de transformação, e essa capacidade peculiar de transformação desse singular plural, esse encontro com singular plural, dito uma expressão do Nancy de novo, esse encontro é um encontro que está sempre em igual condição. Então é o encontro que está no mesmo plano. Não é cada coisa que está no mesmo plano, é o encontro que está no mesmo plano. Então é nesse sentido que ele tenta dizer que o comunismo cosmológico é o inverso da ontologia plana, que é a equivalência geral. Não é dizer que todas as coisas têm o mesmo status e, portanto, uma pode ser trocada pela outra, digamos, ou que todas são redundantes, mas é dizer que cada uma delas é um pequeno outro. Isso é muito interessante porque, em certo sentido, resolve o problema da tensão entre imanência e transcendência um pouco mais em favor da transcendência desses pequenos outros, porque esse encontro ele não é previsto por uma imanência geral que decide a forma de si mesmo. Esse pequeno outro é um outro que está colocando tudo em xeque em cada um desses encontros, e cada um deles tem um estatuto igualmente peculiar e sui generis. Ele combate, por exemplo, a distinção entre o grande encontro, essa ideia de uma ereignis que gera, por exemplo, o grande encontro, por exemplo, sei lá, numa imagem do Badiou, segundo a qual o encontro é um encontro, segundo a qual o evento é um evento que quebra a ontologia e que é alguma coisa muito única e que vem dessas esferas especiais que seriam esses ciência, arte, política e amor, que seriam esses justamente esses lugares onde surgiria um grande evento, a ereignis desestabilizadora que cortaria com a ontologia. E ele está dizendo, não há grandes eventos, não há uma ereignis especial, há na verdade simplesmente os grandes eventos que em cada um deles estão no mesmo plano, estão no mesmo nível. Esse é o comunismo cosmológico, é um comunismo de eventos, no sentido de que é um comunismo de encontros, né? Então é nesse sentido que ele se contrasta com o plano, com a ontologia plana, e com a equivalência geral. É nesse sentido que ele se considera que ele então é um episódio da extrusão também, né? Porque a extrusão, por ser um amontoado, é uma agregação, é a chegada de uma coexistência. Então a chegada da coexistência não pode vir sem essa adição, né? Então não pode vir, portanto, sem um encontro. Então você tem sempre um encontro, o tempo todo você tem um encontro, você não tem nada sem um encontro. E aí essa análise dele de que é no encontro que aparece o preferir não querer dizer, por exemplo.
né? Então é no encontro que aparece essa ideia do Bartleby, que é uma ideia que, em certo sentido, produz uma intensidade no encontro. Porque no conto do Melville, basicamente, o que acontece é que aquilo que seria o business as usual, aquilo que passa despercebido, ganha justamente uma intensidade por essa negação. Uma negação que é completamente situada e que não é justificada. Ou seja, não é uma contraposição de uma outra coisa que faz essa negação. A negação é simplesmente uma negação, digamos, aleatória. Aleatória como o materialismo aleatório do Althusser, mas aleatória no sentido também de alguma coisa que ganha um sentido. Né? Porque quando o patrão diz faça isso no escritório e o Bartleby diz não, eu não vou copiar essa coisa, eu prefiro não. E ele não fala isso nem sequer com uma cara de ousadia, ele simplesmente se recusa. Então essa recusa, esse momento da recusa, é um momento que intensifica o encontro. Ou seja, não se trata simplesmente de proceder o ofício, o trabalho do escritório, como sempre. O trabalho do escritório exige um encontro entre o patrão e o Bartleby, e é esse encontro que está sendo apontado, de certa maneira, porque precisamente apontar para ele é justamente dizer aqui há um genuíno encontro, aqui portanto há a dignidade desse pequeno encontro que tem o mesmo status de todos os outros encontros. Então é uma ontologia plana, que ele diz que é uma ontologia plana ao reverso, e que não faz todas as coisas equivalerem, mas ao contrário faz todas as coisas precisamente estarem sujeitas a esses encontros que no limite vão dar o significado. Então o comunismo cosmológico ele parece estar associado a essa ideia de uma agregação, de uma soma, de uma adição, de um encontro, portanto. Né? É pensar o encontro. E aí, nesse sentido, é que ele vai, no capítulo 8, considerar justamente a ideia althusseriana desse materialismo que é uma ideia perigosa na história da filosofia ocidental, ou melhor dizendo, talvez, na história da metafísica. É como se tivesse sempre esse outro borbulhante, perigoso, que seria preciso evitar. E esse outro, ele tem, para a gente pensar para quem tiver interesse em pensar de um ponto de vista do Meia-Sul, precisamente tem a ver com a ideia do princípio da facticidade, do materialismo especulativo. O materialismo especulativo ele tá inserido nessa tradição do materialismo, que é justamente, o Althusser insiste, justamente pensar na matéria como produtora de sentido, porque por ela conectar, por ela produzir alguma coisa que não estava produzida antes, e toda a produção surge daí. O desvio como um encontro, o encontro como uma adição. Né? E o desvio seria, a clinamen seria a primeira dessas adições, a primeira dessas extrusões, a primeira desses passos em direção a uma outra coisa que passa a coexistir. O que são as clinamina? Então, uma partícula tem uma órbita, mas nada aconteceria de novo se não houvesse justamente essa clinamen, essa extrusão que faz com que a partícula se desvie num determinado momento. Esse pequeno desvio que é a clinamen, né, é que justamente vai criar uma novidade. E esse pequeno desvio se agrega
a órbita da partícula. E esse pequeno desvio faz uma diferença no sentido da diferença hiperestrutural. Esse pequeno desvio é que vai começar a fazer um traço onde antes talvez não tivesse traço nenhum. Então, o materialismo epicurista poderia ser narrado a partir do Timbeu de Platão, como uma espécie de conspiração da matéria eterna contra qualquer ideia exterior, porque de fato a matéria ela mesma é suficiente para produzir tudo aquilo que supostamente você precisaria trazer do exterior. Então essa imanência da matéria, né, que, é claro, requer esse encontro com uma coisa completamente diferente, que é aleatória, que faz com que, de repente, a órbita se transforme, de repente haja um pequeno desvio, e esse pequeno desvio não é gerado pela própria órbita, quer dizer, pela própria matéria. Ele é gerido por alguma coisa de aleatório que tem na matéria. E essa aleatoriedade é que vai criando os sentidos. Então é aí que o Althusser vai encontrar toda essa tradição que a metafísica estaria justamente por insistir numa presença plena subjacente, estaria insistindo em exorcizar, né? Então essa tradição que ele quer trazer. E na página 121 ele diz o seguinte, capítulo 8, né? Início do capítulo 8, ele diz o seguinte, citando o Althusser: a chuva do cresce dos átomos de Epicuro que caem paralelamente no vazio, a chuva do paralelismo do atributo infinito em Spinoza. Então você tem esse elemento, Spinoza está sendo alocado aqui para essa tradição. Então basicamente aqui o atributo infinito é justamente esse elemento aleatório, esse elemento mágico, que a gente pode dizer um elemento transcendente, porque é transcendente à ordem própria da matéria, é como se fosse um suplemento, essa clinamen adicionada, struída, né, que não é nem instruída, nem construída, nem destruída, mas ela é instruída, né, no sentido da extrusão, e muitos outros. E aí vem a listinha: Maquiavel, Hobbes, Rousseau, Marx, Heidegger e também Derrida. Tá? Então, ou seja, também a desconstrução está nessa extrusão aleatória. Que não é exato, o aleatório é justamente esse elemento, digamos assim, tão transcendente quanto, digamos assim, a lei da facticidade o princípio da facticidade do meia-sul. Né? Então essa ideia de que a matéria forja, né? E ela forja por meio justamente desse elemento inexplicável que são as clinaminas. E o Coelho segue citando o Althusser, tal o primeiro ponto que, mostrando de entrada a minha tese essencial, eu gostaria de colocar em evidência a existência de uma tradição materialista completamente mal conhecida na história da filosofia. 2 pontos: o materialismo. Uma tradição que passa, portanto, pela ideia de que é a matéria que constrói o evento, porque é a matéria que constrói o encontro, é a matéria que constrói a adição, é a matéria que constrói o excesso. Então você tem esse gesto que ele quer, esse gesto da clinamina, da clinamen, que ele quer, a partir do qual ele quer
ele quer instaurar uma tradição que perpassa todas essas maneiras de pensar, porque envolve uma adição. E do ponto de vista do Coelho, do Nancy, isso quer dizer uma extrusão. Isso quer dizer alguma coisa uma agregação, um amontoado, um entulho. Né? Ou seja, antes de tudo você tem um entulho, uma espécie de vulcanismo, uma espécie de movimento próprio da matéria, que faz com que uma coisa se encontre com outra, né? E esse encontro é que vai gerar coisas que não geraria de outra maneira. Como, se vocês quiserem, como um plano de consistência, no qual as coisas que estão organizadas no plano de organização, nos termos de Deleuze e Guattari, do devir intenso, devir animal, devir imperceptível, no Platôs, é como se fosse isso, como se fosse você está executando seu plano com uma órbita do planeta, mas de repente alguma coisa faz com que você se desvie. Não importa o que, mas esse encontro com essa alguma coisa que faz você desviar é que vai gerar o sentido e um traço novo nessa órbita interminável, em princípio estabelecida da partícula de matéria. Então essa força de um encontro com um pequeno outro, um encontro que é tal que todos os eventos que formam o encontro são igualmente estão igualmente no mesmo plano, né? E esse encontro é justamente aquilo que é intensificado pelo Bartleby, para você dizer, olha, na verdade não é um encontro qualquer com uma coisa que poderia ter acontecido ou não, é simplesmente alguma coisa que digamos assim, é o encontro mesmo que não é dito, é o encontro mesmo que está por trás do aleatório, que está por trás da extrusão. É como se fosse uma espécie de verdade da adição, uma espécie de alguma coisa que está na própria agregação da adição. Então, como se tivesse alguma coisa desestabilizadora aí, né? Essa coisa e o que é desestabilizador é também estabilizador, porque é o que constrói, é o que destrói, é o que destrói, né? Essa destruição de que a gente está falando, né? E que tem a ver também com um radical que está na palavra estrutural, do estruturalismo, da diferença hiperestrutural que interessa a ele, né? Então é justamente essa agregação que tem a ver com justamente o gesto do Bartleby e tem a ver com o desvio da partícula. Então é essa extrusão que configura, portanto, esse materialismo mágico / comunismo cosmológico. E aí ele vai tornar isso mais explícito, pensando no encontro como um entre, né? Como justamente aquilo que tem a ver com choque de coisas, um choque, e aí você tem, por exemplo, um desvio contra um desvio, e essas coisas vão se chocar e as coisas vão se complexificando, porque é entre essas coisas que tudo acontece. É os entres que estão num plano, digamos, de uma ontologia plana. É um plano de entres, não é um plano de entidades. Não é um plano de entes, mas é um plano de entres, né? Então é aí que o encontro se dá, e que pode parecer aleatório, porque sempre tem um elemento aleatório no encontro, quando você esbarra com alguém na rua, ou quando, sei lá, quando você está executando uma partitura, o exemplo no texto do Deleuze e Guattari, quando você está executando uma partitura e, enfim, alguém dá um pigarro, tosse e tal, ou surge um terremoto, ou surge um assobio na rua, isso é o elemento, digamos assim, de compartilhamento, de coexistência, de estar no mesmo plano do plano do plano de consistência, que é onde o plano de organização tem que ter lugar.
Ou seja, o plano de transcendência ele tem lugar no plano de imanência. Então é isso, esse é o elemento de aleatoriedade, porque o plano de imanência, na verdade, ele não tem nada com o plano de transcendência. Ou seja, na verdade, lá você sai para fazer executar um certo plano, mas esse plano vai depender do que você encontra pelo caminho. Então é esse momento instaurador que é a extrusão que conecta com a intensidade de dizer como pode haver um desvio a cada ponto do caminho, ou seja, a cada ponto da órbita pode haver um Bartleby que vai dizer prefiro não, o desvio está sempre em questão. É por isso que cada pequeno outro pode ser uma pedra no sapato. E uma pedra, é por isso que ele vai discutir a pedra também, na discussão com Heidegger, pode ser uma pedra no sapato, porque cada um desses elementos pode ser justamente aquilo que vai fazer com que tudo se transforme. Então é a magia dessa, se vocês quiserem, a messianicidade, né? a magia desse clinamen, né? A magia desse elemento que não vem do seu projeto, né, que não vem da sua ordem, que não vem da sua teorização, que não vem digamos assim, da sua natureza, né? Ou seja, e é aquilo que faz com que a sua natureza, de alguma maneira, seja mostrada, ou melhor dizendo, faz com que alguma coisa seja descoordenada, porque você vai resistir. Né? Se alguma coisa aparece no seu caminho, né? Vamos pensar no encontro, né? Não exatamente um desvio, mas um encontro, se alguma coisa aparece no seu caminho, justamente o seu caminho vai se revelar aí, né? Como o movimento das bolinhas no jogo de bilhar, por exemplo, né? Então a marca que uma bolinha deixa nas outras bolinhas tem a ver com aquilo que ela oculta e aquilo que ela decide mostrar, o que pode mostrar. Então mostrar e o ocultar estão envolvidos de alguma maneira nessa trama da extrusão. Então é como se fosse uma outra narrativa que aparece um pouco crucialmente para ele, para a gente entender a ideia não só de materialismo mágico, mas também a ideia de comunismo cosmológico. E que vai desencadear para ele no capítulo 9 justamente essa crítica à separação entre physis e techné. Então a techné está nisso, né? E aí ele vai justamente numa nota que é muito interessante, que é a nota 12, no capítulo 9, ele vai dizer: podemos dizer que o movimento de hipérbole é o movimento da proliferação dos fins e da desnaturação de tudo aquilo que tomamos por natural. Dessa maneira, é um lançar para fora de uma estrutura coletiva que se impõe. Então é como se fosse uma espécie de hipertrofia, ele usa essa palavra, né? Uma espécie de levar até mais consequências alguma coisa que já ocorre. Então, portanto, é uma espécie de continuidade de um processo. Então a hipérbole é essa ideia de proliferação de um processo, como se fosse a proliferação de uma órbita ou de um destino, né? Ou seja, de repente superintensificar um movimento que já tem lugar. Já o movimento de hipóbole é aquele da retração, de deslocar a estrutura coletiva e reescrever noutro paradigma, noutra cosmovisão, mas uma reinscrição, sabendo que toda inscrição se suporta numa contingência. É mais de um e menos do que um. Então a hipóbole seria justamente a retração, aquilo que impede o movimento, aquilo que atenua o movimento. Então a hipóbole
seria um constante atenuamento, a hipóbole sem hipérbole, a hipérbole sem hipóbole seria simplesmente a continuidade, a reintensificação de movimento, e portanto aí você não tem, digamos assim, no limite, pensando de uma maneira epicurista, você não teria novidade, né? Você teria apenas um curso, como por exemplo, sei lá, Nietzsche diagnosticando o curso do niilismo e dizendo há que se intensificar, há que se pensar num niilismo sem limites e há que se pensar num niilismo que se intensifique. Nada se pode fazer a não ser intensificar esse movimento. Ou voltar para trás. Mas o que ele está propondo não é exatamente uma hipérbole, uma hipóbole ou uma hipérbole. Ele está pensando numa hipérbole com hipóbole. Esse duplo movimento que os antigos comunistas, ele diz, chamaram de revolução. A hipérbole sem hipóbole é uma radicalização que não produz revoluções, que apenas esgarça e estende o modo de inscrição. Nesse sentido, ela é sem frutos. Aqui também, de novo, a gente pensa na hipérbole e na hipóbole em termos de encontro, porque você tem um movimento que não vai ser intensificado, né? Ou seja, um movimento que se intensifica, e justamente quando ele se intensifica, ele justamente encontra uma resistência que tenta atenuar, e aí ele vai ganhar uma nova forma. Ou seja, o movimento da hipérbole com a hipóbole, como movimento digestivo, é um movimento ontofágico no sentido de que ele é um materialismo mágico, né? No sentido de que ele é um movimento de produção de alguma novidade que não estava presente antes, que precisa ser intensificada e atenuada ao mesmo tempo para que tenha lugar. Então a intensidade ela é ao mesmo tempo exacerbada e diminuída. Isso é o encontro, né? Ou seja, do contrário você teria um mundo monocórdio, e a coexistência é precisamente esses encontros que vão produzir uma novidade, né? Porque senão você teria um mundo monocórdio. Então o pluralismo ele é produto dos encontros. Agora, o que me interessa nesse movimento da extrusão, e pensado em termos de comunismo cosmológico, é precisamente a ideia da adição, né? Por que todos os encontros têm a mesma dignidade, digamos, todos os encontros são iguais? Justamente por isso é que a adição ela é alguma coisa da qual todas as coisas que existem são reféns, né? Todas as coisas que existem são reféns, no sentido de que todas as coisas que existem estão à mercê do que elas vão encontrar. Então o estado de coexistência é um estado de vulnerabilidade, né? Porque tudo pode ser engolido, e aqui a gente reencontra a devoração. A devoração que é a adição, né, em certo sentido. Uma coisa pode ser devorado, e devorado significa você suplementa alguma coisa que faz com que a coisa deixe de ser aquilo que ela era antes. Então é esse movimento da devoração que é o comunismo cosmológico. O comunismo que seria assim, o comunismo de que todo mundo pode ser devorado. Comunismo de que está todo mundo no mesmo pé, porque pode estar no mesmo estômago. Então aí a gente pode pensar a devoração do bispo Sardinha, que vai aparecer mais explicitamente. A devoração do bispo Sardinha é a afirmação de que aqueles que devoram também são devorados, né? Aqueles que devoram também de alguma maneira respondem a esse futuro que é ele mesmo uma adição, uma extrusão, uma instrução, uma construção, uma desconstrução, que é o quê? Que é justamente esse agregado, esse amontoar de outra coisa. Outras coisas vão chegar, né? E aqui a extrusão tem um eco no excesso,
né? Porque o excesso justamente é essa adição interminável, ou seja, você nunca vai parar de amontoar coisas, você sempre vai ter o amontoado, e esse princípio do amontoado não é um princípio da negação do que já é da adição de alguma coisa a mais. Isso me interessa porque, em particular, no caso da recusa do Bartleby, que é o tema do capítulo 7, que ele agrega, ao que ele agrega, como eu falei, o movimento do Abraão, do Monte Moriá, justamente essa recusa do Bartleby, ela é entendida como ela mesma também uma agregação, né? Então é como se a negação fosse também um movimento de agregar, amontoar alguma coisa. Então as coisas não permanecem iguais porque uma recusa pode aparecer, uma recusa é amontoada, e a recusa faz toda essa operação de intensidade que faz com que ele fale de uma magia nesse materialismo. Então o comunismo cosmológico, esse comunismo que devora o ôntico, começa a ter a aparecer com todas as suas dimensões, né? Porque a devoração do ôntico é precisamente essa extrusão, né? Essa devoração não é porque é necessário comer, mas é porque talvez é necessário amontoar, né? É necessário que uma outra coisa, por exemplo, uma outra boca apareça, e a outra boca vai ser um excesso que não era um excesso previsto, não era um excesso querido, não era um excesso desejado, não era um excesso planejado, que vai desestabilizar aquilo que há de ôntico. É um entre que devora um ente, né? Então, o comunismo cosmológico seria justamente a devoração, porque a estabilidade ela não é a prova da adição. Então você vai tendo assim novas coisas que vão entrando contingentemente surgindo no seu caminho. Então não é que recursivamente você vai englobando elas uma a uma, é que elas vão transformando todas as estruturas, né? Elas vão, as estruturas elas são desviadas justamente por meio desses encontros. Então aqui você tem então uma ideia de que é dada pela extrusão, de que esse desvio, esse encontro aleatório mágico, ele está dentro da imanência da matéria, e ele apresenta o germe da novidade e do pluralismo. Então é esse germe que não aparece fora da construção que você fez. Ele aparece no próprio gesto da extrusão, que depende de uma agregação, que depende de um amontoado. Então é coexistência, é amontoado. O comunismo cosmológico é uma ontofagia no sentido de uma expansão. A expansão coloca as coisas nos termos sempre novos, né? Então seria quase um comunismo da exposição, da vulnerabilidade. Mas porém, mais que isso, a vulnerabilidade aqui não é pensada em termos de um ente que vai deixar de ser aquilo que ele é, mas é pensado em termos da primazia do encontro, que apresenta a figura, que se apresenta na figura do desvio, né? O encontro sempre desvia, o encontro te tira da rota,
né, essa diversão, essa divergência que ele está, eu acho, tentando tematizar.